Agora que nós estamos obtendo mais informações sobre o depoimento de Bolsonaro no caso das joias, uma certeza começa a ficar cada vez mais clara: Bolsonaro é indefensável. O depoimento dele está cheio de contradições e ele não consegue explicar um ponto central. Por que ele usou a estrutura do Estado para liberar as joias ao invés de seguir as recomendações da Receita Federal? Ele não explica isso. Na verdade, o Bolsonaro ele tenta terceirizar a culpa, jogando a responsabilidade nas costas de terceiros. Eu não sabia o motivo da pressa dos meus assessores, eu nem sabia que essas joias estavam aqui. Só que essas desculpas não colam. Bolsonaro tenta se colocar como vítima da situação, como vítima de uma armação para tentar surrupiar as joias, mas isso não cola. E eu quero que você coloque nos comentários, você acha que o Bolsonaro ele está indefensável? O que você achou das desculpas do Bolsonaro apresentadas no depoimento? Foram fajutas? Deixe o seu like se você espera que o Bolsonaro seja preso e se inscreva no canal. O depoimento do Bolsonaro, no caso das joias, foi prestado lá no dia 5 de abril. Mas agora nós tivemos mais informações obtidas pelo site Metrópolis, de trechos do depoimento. O meu comentário inicial sobre o caso das joias e o depoimento dele tem vídeo link aqui no card. As informações que nós tivemos do site Metrópolis, do depoimento do Bolsonaro, é que ele disse que não sabia de várias coisas. Mas dois pontos são bem interessantes. Primeiro, ele disse que não sabia o motivo que os seus assessores, dentre eles o Mauro Cid, estavam com pressa para a liberação das joias. E a operação do Mauro Cid começou com um telefonema do próprio Bolsonaro. O próprio Mauro Cid falou isso no depoimento que ele prestou no mesmo horário e no mesmo dia que o Bolsonaro prestava depoimento em Brasília. Óbvio, foi um depoimento possivelmente combinado do Bolsonaro com o Mauro Cid, eles devem ter combinado as versões. Mas aí começa um problema que é uma contradição do Bolsonaro. O Bolsonaro fala que não havia o que ser feito no caso das joias. As joias ficariam presas. E ele acionou o Mauro Cid só para pedir informações sobre como essas joias poderiam ser liberadas. E isso não faz o mínimo sentido. Porque o Bolsonaro ele falar que não tinha o que ser feito é falso. Havia sim o que poderia ser feito. Bastava fazer o ofício que foi encaminhado pela Receita Federal. Por que isso não foi feito? É um mistério. O Bolsonaro ele não consegue explicar esse ponto, que é um ponto muito simples e o ponto central que vai pegá-lo no peculato. O peculato já está configurado. Os investigadores já configuraram o peculato, resta saber se existem outros crimes também nesse caso. Mas o seguinte, o Bolsonaro ele mobilizou o Estado brasileiro. Ele mobilizou o seu ajudante de ordens, ele mobilizou um avião da Força Aérea Brasileira, um avião da FAB, ele mobilizou o Itamaraty, também foi mobilizado o Ministério de Minas e Energia, o chefe da Receita Federal. Houve toda essa mobilização para a liberação das joias, sendo que bastava um ofício que teve as orientações dadas pela Receita Federal que as joias seriam liberadas. Ele falou o seguinte, eu não sei porque eles estavam com pressa. E depois o Bolsonaro vem e fala assim, no mesmo depoimento, não, eu queria evitar um incidente diplomático. Ora, se ele queria evitar um incidente diplomático, era só encaminhar o ofício. Não tinha o que ser feito? Tinha, era só encaminhar o ofício. O Bolsonaro poderia ter feito isso até o dia 31 de dezembro de 2022, mas ele não fez. Nós não sabíamos disso. Sabia, porque o Gabinete Adjunto de Documentação da Presidência da República tinha essas informações, pelo menos deveria ter. Ainda mais porque o chefe desse gabinete trabalhava desde 2017, na época do Michel Temer. Então tudo era sabido como fazia a liberação. E por que não foi feito? Isso o Bolsonaro não explica. Por isso que eu falo, ele está indefensável. E piorou a situação nesse depoimento. E ele começou a falar que ele só ficou sabendo das joias em novembro de 2022. Final de novembro, início de dezembro, que foi quando começou toda essa operação. Mas essa é uma argumentação frágil do Bolsonaro. Porque no dia 29 de outubro, quando começou todo esse problema, houve uma tentativa de liberação. Depois, no dia 3 de novembro de 2021, houve uma segunda tentativa de liberação. E aí teve o Itamaraty na jogada, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Relações Exteriores. E no mesmo dia 3 de novembro, o próprio Bento Albuquerque tentou dar uma carteirada. Então nós tivemos, ao longo do final de outubro, início de novembro de 2021, 3 tentativas de 2 ministérios diferentes. O Ministério de Minas e Energia e o Itamaraty.
Tudo isso acontecia sem o Bolsonaro saber? É estranho. Houve uma mobilização de forças do Estado e o Bolsonaro não sabia disso? E aí ele fala, não, mas mesmo o segundo pacote de joias, eu só recebi em novembro, um ano depois. Porque tem a assinatura do Bolsonaro nesse episódio, né? Porque ele recebeu e ele assinou. Só que é estranho isso também. Porque o Christian Vargas, que é o embaixador brasileiro, em depoimento para a Polícia Federal, ele falou que esse segundo pacote de joias, esse segundo presente que passou pela alfândega, né, porque ele veio junto com a mala do Bento Albuquerque, ou com a comitiva do Bento Albuquerque, ele falou, olha, esse presente, ele estava ali de modo ostensivo, sendo exposto no gabinete de Minas e Energia. Então todo mundo sabia. Estava lá na sala do ministro. E o Adolfo Sachida, que era o ministro que substituiu o Bento Albuquerque, ele também não sabia disso? Ele não via? O que é essas joias? Ah, são joias do Bolsonaro. Ele pegou, não ligou? Ó, presidente, tem um negócio aqui que é do senhor. E como que esses presentes depois foram para casa do Nelson Piquet? Esquisito. O Bolsonaro afirmou no depoimento que ele não levou as joias para os Estados Unidos. As joias ficaram no Brasil. Mas é estranho tudo isso. Muito estranho. Ah, não sabia, mas as joias estavam expostas. Ah, havia uma liberação, havia uma necessidade de evitar um incidente diplomático, mas não foram seguidas as tramitações burocráticas legais da Receita Federal. Tá estranho. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião. Você vai colocar também nos comentários. Você concorda comigo que o Bolsonaro está indefensável? Coloque, eu quero saber a sua opinião e também se inscreva no canal. Eu falo que ele está indefensável e outras pessoas também falaram isso. Josias de Souza do UOL também falou, porque houve um esforço do Bolsonaro nesse depoimento para tentar criar uma versão que nós começamos a perceber agora que é uma versão que não para em pé. É uma versão que não para em pé. Eu não sabia, tudo acontecia no governo Bolsonaro sem que ele soubesse, mas o ponto central é por que não seguiu a orientação da Receita Federal. Essa não há uma desculpa, não há uma justificativa necessária, e quanto mais o Bolsonaro tenta se esforçar para se defender, mais indefensável ele acaba ficando. Em Brasília, por exemplo, segundo a Dora Kramer, que é uma jornalista, agora está escrevendo na Veja de novo, mas participava do Grupo Bandeirantes, pelo menos até semana passada, ela falou, olha, ninguém acreditou na versão do Bolsonaro. E isso antes de sair essa segunda parte do depoimento. Então quando ele fala, olha, ninguém acreditou em Brasília, é porque o depoimento foi assim, absurdamente furado. Nós não tivemos, pelo menos até o momento, né, com as divulgações que foram feitas de partes do depoimento, o Metrópolis falou que teve acesso ao depoimento completo, mas divulgou alguns trechos. Eu duvido muito que somente aqueles trechos tenham sido obtidos em 3 horas de depoimento, porque o Bolsonaro ficou lá 3 horas. É possível que mais informações tenham sido obtidas pelo Metrópolis, mas ainda não foram divulgadas. Porque eles não podem divulgar tudo. Um depoimento de 3 horas é muito grande, eles precisam ficar esmiuçando. É possível que nós tenhamos mais informações sobre isso. Talvez até mesmo a justificativa do motivo não ter seguido o rito da Receita Federal. Mas até o momento nós não temos. E o que nós temos, segundo Josias de Souza, é a configuração do peculato, a caracterização, melhor dizendo, do peculato por parte dos investigadores. E o que eu percebi desse depoimento do Bolsonaro e de outras declarações dadas pelo próprio é a tentativa de terceirizar a culpa. Bolsonaro está tentando se colocar como alguém que não tinha responsabilidade disso. Ah, tudo isso aconteceu embaixo do meu nariz, mas eu estava olhando para cima, então estava acontecendo aqui e eu nem estava percebendo. Essa é a justificativa do Bolsonaro. Ah, o Mauro Cid teve pressa porque ele quis. Ah, o Bento Albuquerque omitiu porque ele quis. Ah, o Adolfo Sachida também teve contato com a Joyce porque ele virou ministro de Minas e Energia e ele não falou nada porque ele não quis. Então assim, todo mundo sabia, menos o Bolsonaro. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando, e ele reclamou do Adolfo Sachida, né? Ele deu um chilique lá absurdo do Bento Albuquerque, link aqui no card. Ele fala assim, se o Bento Albuquerque tivesse resolvido isso, eu não precisaria ter entrado para resolver. Estranho. Ele falou o seguinte, olha, o que ele está tentando fazer? Ele quer fazer parecer que existiu uma trama por trás. Isso que ele está dando a entender. Que existia uma trama por trás disso tudo para que os agentes públicos pudessem surrupiar as joias para eles. E ele, Bolsonaro, seria uma vítima de toda essa história. Essa versão do Bolsonaro, ela é perigosa. Tá? Porque pode ser que isso seja verdade? Pode. Eu acho difícil. Eu acho muito, mas muito difícil.
Muito difícil. Mas vamos supor que seja verdade. Então o Bento Albuquerque vai ser responsável por isso. E se não for mentira, que não houve trama nenhuma, que de fato as joias eram pro Bolsonaro, o Mauro Cid, o Bento Albuquerque, Sachida e todos os outros vão arcar com essa culpa? Aí que tá o perigo. Ou como diria a música, aí que mora o perigo.